nós vamos usar duas palavrinhas, tá? Retrieve e Story. Nos livros, essas palavras são usadas. Então, eu vou usar os conceitos conforme o livro manda. Vamos fazer primeiramente aqui um menu. E aí, nesse menu, a gente vai colocar lá as opções. Inserir produto e remover, né? E depois, com essa inserção e remoção de produtos, a gente vai trabalhar realmente as regras lá do nosso TAD. Então, eu vou colocar aqui, ó, imprimir menu. E eu tenho que dar a opção desse menu ser impresso diversas vezes aqui. Então, eu vou fazer um método para imprimir esse menu aqui em cima. Vamos ver se vai ficar legalzinho assim. Temos que dar as opções aqui, né? Aí a pessoa digita uma opção e a gente segue viagem com isso daí. O método tem que ser void, né? Aqui em cima. E agora a gente faz o quê? Vamos fazer um do while para sempre estar imprimindo esse menu até que ele digita a opção 0. Já fizemos isso em exercícios anteriores. Facinho de se fazer, né? Digitou essa opção, vamos fazer um switch. Se opção for diferente de 0, é porque ele apertou, não apertou nenhum, nem dois, mas apertou 0, por exemplo. Então, eu não preciso falar que foi inválido, não. Na verdade, 0 também é uma opção. E eu poderia estar até colocando no case aqui, ó, case 0, eu fazer assim, ó, exit. Eu dou um exit 0. Estou falando o quê? Sai do programa. Então, posso botar ali em cima. No default aqui, a gente imprime, ó. Se ele digitou qualquer coisa diferente dessas três informações, a gente coloca a opção inválida. E aí ele vai ter que digitar novamente a opção. Então, isso daqui já nos salva, já resolve para a gente o que a gente quer fazer. Então, agora nós vamos trabalhar essa ideia de como abstrair essas informações. Então, agora, nesse caso 1, caso 2, nós vamos trabalhar essa ideia de como vamos organizar essas informações, que são os tipos abstratos de dados. No caso, é o tipo abstrato de dados fila. Então, vamos criar aqui, dentro da nossa pastinha aqui, tags, e nas bibliotecas, eu vou colocar um outro arquivo chamado tagfila.h, porque aqui dentro é que vai ficar as regras do que a gente quer fazer. E vamos incluir também aqui, ó, o tagfila.h. Beleza. Lá dentro do tagfila.h, nós vamos ter que incluir isso aqui, ó. E vamos definir também ela, né? If not def define, a gente precisa fazer a definição da nossa biblioteca. E end. Beleza. Incluindo essas outras duas bibliotecas que estão na mesma pasta. Então, não precisamos colocar aqui a pasta. Prontinho. Agora, criamos aqui um vetor com uma quantidade de elementos que a gente vai precisar ter nessa fila, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou definir, eu consigo definir um valor. Então, define max fila. Então, eu criei uma variável que é uma definição. Então, max fila vale 10. Em tempo de execução, não consigo trocar isso. Toda vez que eu fazer assim, ó, max fila, eu estou falando o quê? Eu estou falando do número 10. Então, defini isso aqui no meu projeto. E agora vamos colocar um vetor de produtos, né, no tamanho max fila. Então, eu tenho um vetor aqui de 10 posições. Eu posso colocar 10 produtos ali dentro. Nesse caso aqui, eu não tenho esse ponto e vírgula aqui quando eu defino um valor. Não tem esse ponto e vírgula. Então, eu tenho ali agora um vetor de 10 produtos. E vamos ter uma outra variável para saber quantos produtos tem na máquina lá. Quantos produtos eu coloquei dentro da máquina? Ou quantas pessoas eu coloquei numa fila? Então, quantidade em fila, para ficar mais didático. Então, eu também quero saber aonde está o ponteiro do primeiro elemento que vai ser removido dessa fila. Quem entrou primeiro? Eu tenho que saber onde ele está. E onde está o próximo elemento? Vazio. Tenho que ter dois ponteiros aí para mim pegar aonde está o elemento atual e aonde está o próximo campo vazio. No caso, a lista, quando começa, aonde está o primeiro elemento? Está nulo, não tem ninguém lá dentro. Então, tenho que setar nulo para todo mundo aí para começar. Poderia ser um vetor multidimensional, né? Tipo, minha fila não sei quantos vai ter. E aí eu vou pedir o usuário. Quantos elementos você vai querer aí? Vou querer 10. Então, tá bom, eu vou lá, instancio dinamicamente esses produtos, né? Um vetor de 10 posição conforme o usuário pediu. Agora, vamos ter que implementar, vou definir aqui os métodos que a gente vai precisar. A gente vai precisar de um método para fazer o story, né? Cadastrar, um método para remover e um método para saber se a fila já está cheia. E se a partir do momento que ela estiver cheia, a gente não pode colocar mais nada lá dentro. E o método também para saber se ela está vazia. Que story. E aí, a gente passa aqui ponteiro de um produto. Quem vai fazer o cadastro? Lá naquele models.h. E aí, quem chamar esse método recebe o ponteiro de um produto. E aí, eu pego esse ponteiro, passo para cá.
para o TAD se virar e guardar isso daí para mim. Então ele vai ficar armazenado em algum local que eu vou conseguir reaver ele depois. E outro método para retornar esse produto, produto ponteiro, que retrieve. Eu quero reaver esse produto. E aí, qual é o próximo? Eu tenho que passar o elemento que eu quero? Não, a regra vai ser o primeiro que estiver na fila. É ele que vai ser retornado para a pessoa que pediu. E aí, vamos fazer mais dois métodos. Fila cheia, eu retorno se a fila está cheia ou não. E outro aqui também, fila vazia, para saber se a fila está vazia ou não, né? Que seria o contrário da fila cheia aqui. Com um desses métodos apenas já resolve para a gente, mas vamos fazer os dois. E agora aqui embaixo nós vamos fazer as implementações. Vamos implementar primeiramente o KeyStory, que é o que vai colocar um elemento dentro da nossa fila. Depois que estiver pronto o programa, nós vamos executar ele e aí vamos fazer o chinesinho para entender o que está acontecendo. Só executando o projeto vocês vão conseguir entender de fato esse tipo abstrato de dado. Mas ele é bem simplesinho, tá? Então vamos lá. Se a fila estiver cheia, eu não posso colocar um produto lá. Se é o meu método de fila cheia, que vai me dizer se a fila está cheia ou não. E se ela estiver cheia, eu faço só um return aqui. Que eu não vou fazer nada. A fila está cheia, não posso colocar nada lá dentro, eu retorno. Se não, eu vou pegar aqui, ó, a minha lista de produtos. Ó, produtos. Em qual posição eu vou colocar o produto? Na posição do story aqui, ó. Essa variável vai armazenar a posição do primeiro elemento. Então, nesse momento aqui, o story tem que estar 0. Vamos inicializar isso aqui, ó. Quantidade em fila também 0. Então, qual é a posição agora do array, né, do vetor, que eu vou colocar esse primeiro story que estão fazendo aqui? Lá, naquela posição do spos. E ele vai receber o quê? O ponteiro ali que chegou. Então, eu tenho um vetor de ponteiro, chegou um ponteiro aqui para mim, eu coloquei ele na posição 0. E agora eu tenho que fazer o quê? Spos, que é a posição do próximo elemento, mais. E se eu fosse remover? Iria remover na posição 0, que foi o primeiro que entrou. Então, apesar de ser um vetor e o primeiro elemento ficar lá atrás, na hora de remover, vai remover de trás para frente. Então, a regra do first in, first out vai ser respeitada, tá? E como entrou um novo elemento aqui, ó, quantidade em fila, mais também. Quantos eu tenho na fila agora? 1. Quando eu insiro outro produto aqui, na posição 1 vai estar o outro produto. Então, quando eu dou um retrieve aqui, eu vou reaver o primeiro elemento aqui, ó. É o primeiro elemento. Ele foi o primeiro a entrar e vai ser o primeiro a sair. Então, vamos fazer aqui, ó, o nosso retrieve da seguinte forma. Tenho que verificar se a fila está vazia, porque se a fila estiver vazia, eu não tenho que fazer nada. Não tenho como reaver um produto que não está lá na lista. Então, eu só dou um reto. Agora, suponhamos que tenha, que é o nosso caso aqui do chinesinho, tem 3 produtos, e eu quero reaver o primeiro. Então, se eu der um reto aqui, ó, no produtos, em qual local da variável, tá? rpos. A gente tem essa variável rpos justamente para saber aonde está o primeiro produto. Então, como rpos está apontando para o valor 0 inicialmente, eu tenho o produto número 0 aqui sendo removido da nossa fila. Eu vou voltar isso para quem solicitou. E aí, de fato, remover ele daí, dar um free, isso daí fica a cargo do outro programa, né? Lá do nosso fila.cpp. Quando a gente fizer aqui a obtenção do produto, para impressão talvez, né? Obtém o produto, imprime o produto e depois quer tirar ele da fila. Então a gente vai fazer isso lá depois. A gente vai criar um método aqui para dar o free. Então se eu fizer isso aqui, beleza, mas eu tenho que tratar as minhas variáveis aqui de cima também, né? A quantidade de elementos não foi afetada, então eu tenho que diminuir aqui, decrementar. E eu tenho que fazer isso antes do return. Porque se eu fizer depois do return, isso daqui nunca vai acontecer. Quando ele encontra um return aqui, em C, e entre outras tantas, quando você encontra um return, ele não executa daí para baixo. Tá? O Delphi é diferente. O Delphi ele tem uma variável retorno. E todo método ele roda de cima e embaixo. E aí o que tiver dentro do retorno é o que é retornado. Nesse caso aqui não. A maioria das linguagens são assim. Encontrou um return, ele retorna e não executa nada daí para baixo. Tá? Então, quantidade em fila vai ser decrementada e rpos também vai ser incrementado. Né? Por quê? O próximo a sair da lista agora é o número 1. Aí ele tem que sair.
Então, o nosso método é só isso daí. E aqui nós temos que implementar, né? Se está cheia ou vazia a nossa lista. Então, voltando no chinesinho aqui, ó, imagina que você foi colocando produtos até você colocar o produto número 9, tá? E quando a gente colocar o produto número 9 aqui, o que vai acontecer? O SPOS aqui, né? Mandei inserir um produto, está na 9ª posição, ou seja, tem 10 elementos ali. Então, a variável SPOS, ela vai estar valendo 10. Falando assim, ó, o próximo elemento vai entrar na casa 10, que não existe, não pode fazer. Então, se a variável SPOS, né, tiver igual max fila, que é a quantidade máxima de elementos dentro dessa fila, eu retorno aqui, ó, eu retorno true. Quiser imprimir aqui também, ó, uma mensagenzinha, retorno true, que ela está cheia. Se não, eu retorno false. Então, nem preciso botar o else aí, né? Só botar assim, ó, return false. E aí está feito o nosso método para saber se a fila está cheia. E para saber se a nossa fila está vazia, se o rpos for igual ao spos, eu vou retornar true. Não tem ninguém. Tudo que entrou foi atendido ou não entrou nada. Talvez os dois começarem em 0. Então, eu vou retornar aqui false, caso os dois não sejam iguais. Certo? A gente já consegue ter todo o controle da nossa fila. Aqui dentro do fila CPP, nós vamos implementar esses métodos aqui, ó. Então, caso 0, ele vai sair. Caso 1, ele vai inserir um produto. E caso 2, ele vai obter um produto. Então, obter um produto, a gente imprime ele. Então, se fila cheia, ó, eu vou imprimir aqui. Posso até tirar aquela impressão de lá, ó. Não vou imprimir nada aqui. Aqui só me diz se ela está cheia ou não. Não tem que imprimir nada aí. Então, aqui eu falo, a fila está cheia, né? Fila cheia. Não dá para inserir outro elemento aí. Se não, aí a gente vai chamar o quê? Vamos criar uma variável aqui, produto, P, recebe, ponteiro de um produto, né? Recebe, cadastrar produto. Então, o método cadastrar produto, que a gente fez lá no model, ele devolve um ponteiro de produto para mim. Essa variável P, ela vai receber esse ponteiro. E aí eu vou fazer o quê? Story, né? Vou assim, ó, story P. Vou passar esse ponteiro lá para o meu TAD fila e ele vai simplesmente colocar esse elemento dentro da fila para mim. Se eu não tivesse verificado se a fila está cheia, cadastrado um produto passado para cá e a fila estivesse cheia, eu estou tratando isso aqui. Então, ele não iria inserir, mas iria ficar lá um produto perdido no espaço, sem estar dentro da nossa abstração de dados aqui. Já na opção 2, eu vou fazer o seguinte. Se a fila estiver vazia, eu vou imprimir aqui. Não existe produto na fila, né? Agora, se ela não está vazia, eu posso pedir o meu TAD para me dar esse produto próximo da fila. Eu posso pegar qualquer um? Não, eu tenho que pegar o próximo. É a regra da fila. Então, eu venho aqui e presta atenção. Ó, produto, ponteiro P. Então, eu quero o endereço do próximo produto. Então, o que vai acontecer quando eu chamar o keyRetrieve? Ele vai verificar. A fila está vazia? Não. Então, tem um elemento, eu vou devolver para esse cara. Ou seja, se por acaso não tivesse tratado lá, ou tratado aqui, ele poderia simplesmente me entregar um ponteiro nulo. E aí daria ruim. Vai estar tratado aqui. E está tratado lá também. Então, ele vai pegar e vai me retornar o ponteiro que está guardado no nosso vetor de ponteiros de produto. E aí, nesse momento aqui, a gente pode fazer o quê? Ó? Imprimir o produto. Passo o ponteiro para ser impresso. Então, esse imprimir produto está lá dentro do nosso model. E depois eu faço o que com esse produto? Então, free nele, né? E ainda, eu vou em P, fala assim, recebe null. Aí eu perdi a referência mesmo da memória. E vamos compilar, né? Deus queira que não tenha nada errado. Aqui nesse primeiro problema, ele está falando o quê? Que eu botei um return ali sem valor, né? Panguei aí. Por quê? Qual é o tipo de retorno que eu tenho que dar aqui, ó? O ponteiro de um produto. Eu estou retornando o que aqui? Nada. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que retornar o ponteiro de um produto. Mas eu não tenho ponteiro de produto. Então, o que eu retorno aqui? Null. E o próximo problema? Vamos salvar aqui e ver qual é o próximo problema. Está dando assim, ó, tapeDef foi ignorado nessa declaração. Então, se ele ignorou o meu tapeDef, beleza. Então, ele reclamou, vamos consertar. Então, só tinha essas duas reclamações. Vamos compilar o nosso projeto novamente. Eu vou vir aqui no TAD fila, onde eu defini aqui 10 produtos, eu vou botar 5 para testar, fica mais fácil, né? Ou melhor, 3 produtinhos só. Eu vou mandar inserir laranja, valor 15.
Agora, podia dar um CLS nesse menu, ficaria mais legal também. Vou colocar pera, valor 16. Seria outro produto, uma melancia, o valor 25. E agora eu vou tentar inserir um outro produto. Aí ele já falou ali, ó, fila cheia. Fila cheia. Toda vez que eu quiser inserir mais um produto, ó, não posso, a fila está cheia. E obter produto, tem que sair a laranja, né? Pera, valor 0. Imprimiu tudo errado. Vamos corrigir esse menu e vamos debugar para entender o que está acontecendo. Primeira coisa aqui, ó, toda vez que eu imprimir o menu, CLS, né? Então, antes do imprimir menu, vou colocar aqui um System, pause. E agora vamos corrigir esses métodos aqui. Tem alguma coisa errada, ou no KeyStory ou no KeyRetrieve. Ah, já vi aqui que é o KeyRetrieve. Nem preciso olhar mais nada. O chinesinho já está na cabeça aqui, ó. Onde está o erro aí, ó? Se eu estou decrementando a quantidade antes, tudo bem. Agora, eu estou incrementando também antes o RPOS. O primeiro produto é a laranja. E ele está na posição 0. Só que eu estou pegando e colocando aqui o incremento para mais. Então, quando eu vim pegar ele aqui, ele pegou o produto na posição 1. O erro está aí. Seria assim, ó. E não fazer isso aqui, ó. Então, estou falando assim, ó. Pega o produto na posição RPOS mais, e RPOS é 0. E ele vai incrementar depois. Normal, tá? Então, primeiro, laranja, 10. Outra opção, pera, 11. Outra opção, melancia, 12. Tá. Opção 1, fila cheia. Opção 2, produto laranja, valor 10. Opção 2 de novo, quem vai ter que sair de lá agora? A pera. Pera 11. E a opção 2 novamente vai ter que sair, melancia, valor 12. Se eu tentar agora tirar um produto da fila, fila vazia. Agora eu vou inserir um produto, fila cheia. Nesse TAD, a gente não tem como reaproveitar a fila. Você tem uma quantidade máxima de elemento que pode entrar ali. Então, você definiu que é 10 e pronto. Na próxima aula, nós vamos falar da fila circular. Espero que tenham gostado dessa aula. Programar é arte. Valeu!